Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo certo? A professora Valesca, acredito que não vai conseguir vir, correto? Correto. Hoje eu estou representando eu e ela aqui nesse painel. Estou muito feliz de estar aqui com você, que é, enfim, uma inspiração de fato, né? Foi citado várias vezes no artigo, então é uma honra. Imagina, agradeço pela participação. Acho que a gente pode, talvez, já começar a dar início ao nosso painel. Esse próximo painel tem como título Arbitragem e os mecanismos alternativos, né? Eu diria mecanismos adequados de solução de controvérsias. E teremos duas apresentações. A primeira apresentação se dará pela professora Patrícia Calmon, em artigo realizado em coautoria com a professora Valesca Reiser, ambas da Universidade Federal do Espírito Santo, e terá como tema a função narrativa da Convenção de Singapura sobre mediação nos conflitos familiares transnacionais. A Patrícia é advogada, mestranda lá no Programa de Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu também tive o prazer de me formar como mestre, e é muito bom recebê-la aqui no 18º Congresso da Academia Brasileira de Direito Internacional, Patrícia. Infelizmente, a professora Valesca não conseguiu vir, né? Mas vamos encontrá-la certamente em outros painéis e palestras durante a nossa programação da ABDI. Ela consta em outros painéis, em outras palestras. O segundo painel, a segunda apresentação desse painel de agora, será feita por mim, com o tema Notas Distintivas entre Arbitragens Internas e Internacionais e suas implicações na fase de execução das sentenças arbitrais. Acho que faremos aqui da mesma forma que fizemos no painel anterior. Então, reservamos até 20 minutos para cada um dos artigos. Então, fica 20 minutos para a Patrícia e 20 minutos para mim. E os outros 20 minutos finais a gente deixa para interação com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão acompanhando esse painel sobre arbitragem e métodos adequados de solução de conflitos, tá bom? Então, eu passo a palavra para a Patrícia. Certo. Primeiro, eu quero agradecer, doutor Everton, pela apresentação, dizer que eu estou muito honrada em fazer parte desse painel com você. Também quero agradecer a Valesca Reiser, que é uma professora, né, de fato, muito inspiradora, e eu estou muito feliz em ser coautora dela nesse texto. De fato, também quero agradecer, obviamente, à UFES, né, a Universidade Federal do Espírito Santo, e também ao Labirinto de Codificação, que é o grupo de estudos, inclusive, da Valesca, da professora Valesca. Então, chegando aqui mais para trazer essa exposição sobre o artigo em si, né, essa exposição, primeiro ponto que a gente deve mencionar é que quando a gente está falando de métodos adequados de tratamento a conflito, a gente precisa também, igualmente, trazer esse olhar, né, para os conflitos transnacionais, conflitos de caráter transnacional, internacional, enfim, né, esse olhar também para pessoas que muitas vezes se encontram em estados diferentes, né, enfim, em localidades distintas de fato. E nesse contexto, né, a globalização acaba que aumentou muitas vezes essas relações jurídicas conflituosas, que são conectadas a elementos de extraneidade. Nesse contexto, obviamente, o acesso à justiça passa a adquirir ponderosa relevância, não se tem dúvida disso. E hoje em dia, é muito importante a gente mencionar que a gente tem que mitigar essa visão interna e centralizada de resolução de conflitos, que é muito focado nesse viés da soberania pura, enfim, interna, né, para uma noção mais ampla, para tutelar, né, obviamente, os direitos e pacificar conflitos de pessoas que se encontram em estados distintos. Obviamente, conferindo maior autonomia, maior empoderamento para essas pessoas que se encontram em locais distintos.
E aí, quando a gente está falando de acesso à justiça, está falando de um mundo globalizado, de relações jurídicas de fato conectadas a elementos de extraneidade, a gente precisa mencionar que a cooperação jurídica internacional ela acaba se transformando num importantíssimo instrumento para a consecução desse direito fundamental de acesso à justiça nesses conflitos pluriconectados. Então, não se tem dúvida que, muitas vezes, a aprovação de convenções internacionais que criem instrumentos adequados para a resolução dos conflitos é essencial para esse direito. É justamente aí que entra a questão da Convenção de Singapura, da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, a UNCITRAL, que foi aprovada dia 20 de dezembro de 2018. Essa convenção, ela obviamente, né, o próprio nome já diz que ela é uma convenção focada no direito comercial, mas analisando, obviamente, um viés que o Eric Jaime acaba mencionando que é uma norma narrativa, a gente pode perceber que essa convenção de Singapura, da UNCITRAL, ela pode sim acarretar e trazer reflexos, influxos, influências mesmo para a mediação de conflitos familiares transnacionais também. E muitas vezes a gente pode perceber que talvez, né, que é justamente onde a gente vai chegar no final, possa existir, então, um microsistema internacional de resolução adequada de conflitos através da mediação, sendo que, obviamente, a Convenção de Singapura teria um papel importantíssimo de fato. Então, vamos começar do início, né, que seria a questão do acesso à justiça. Porque a gente já falou, obviamente, dessa globalização, maior contexto de relações conectadas a elementos de extraneidade, e trazendo aqui esse contexto de acesso à justiça, é muito importante a gente mencionar do clássico texto de Mauro Capelletti e Brian Gart, que ele mencionou as ondas de acesso à justiça, que a gente acaba mencionando sobre elas justamente pela importância e conexão, no final das contas, que vai acabar trazendo aqui para o nosso tema. Bem, de uma forma bem sucinta, a gente pode perceber que essas ondas de acesso à justiça, elas podem se dividir, assim, classicamente elas são divididas em três. A primeira onda, né, seria uma assistência judiciária para os pobres, né? Uma segunda, uma representação dos interesses difusos. Uma terceira, que aí entraria um pouco mais aqui para a gente, seria uma representação em juízo, é uma concepção mais ampla de acesso à justiça, onde, obviamente, inclui esses outros métodos de solução adequada de conflitos, como a mediação, obviamente. E, além dessas três ondas tradicionais, trazidas por Mauro Capelletti e Brian Gart, tem também uma quarta onda, que muitas vezes a gente acaba mencionando, né, que, na verdade, a Lívia Bernardes e a Yandra Carneiro acabaram sustentando em um artigo, que seria justamente essa quarta onda, abarcaria o acesso à justiça transnacional. Então, trazendo para cá, para o nosso tema, né, obviamente, a gente pode perceber que uma onda, obviamente, a primeira onda, a segunda, a terceira, elas não vão substituindo umas às outras, elas acabam se sobrepondo e atuando de forma conjunta, obviamente. Então, nesse contexto, a gente pode perceber que o acesso à justiça, quando a gente está falando de mediação em conflitos transnacionais, pode muitas vezes abarcar essa terceira onda de Mauro Capelletti, mas também essa quarta onda que a Lívia Bernardes e a Yandra Carneiro acabaram também trazendo, que seria esse acesso à justiça transnacional e também esses outros métodos, né, representação mais ampla de acesso à justiça. Pois bem, a gente percebe, então, que o acesso à justiça é importantíssimo, né? Todos nós sabemos disso, e eu gosto muito de uma expressão que a professora uruguaia Cecília Fresnedo, ela acaba mencionando que o acesso à justiça é o mais importante direito atribuído a uma pessoa, já que é através dele que todos os demais direitos são garantidos. Então, nesse contexto, a gente pode perceber, então, que o acesso à justiça é essencial, de fato, para propiciar, de fato, uma pacificação de conflitos transnacionais. Quando a gente analisa, de fato, esse contexto do direito internacional em si, a gente traz também aqui o contexto de que precisa ocorrer uma mitigação dessa visão centralizada de soberania estatal. Os estados, obviamente, eles devem criar mecanismos para a solução de conflitos, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. E no primeiro deles, nesse contexto do cenário nacional em si, é indispensável que cada estado garanta o acesso à justiça aos que dela, enfim, vierem a necessitar, com a criação de instrumentos normativos válidos para a tutela dos direitos dos envolvidos. Já nesse segundo viés, né, obviamente, do cenário internacional,
aí entra a importância, né, obviamente, da cooperação jurídica entre os Estados-nações. Inclusive, né, obviamente, quando a gente está falando de cooperação jurídica internacional, que está intimamente correlacionada com o acesso à justiça nesse contexto, aqui no nosso cenário brasileiro, né, houve a regulamentação pelo nosso Código de Processo Civil de uma forma um pouco mais detida desse contexto de cooperação jurídica, nos artigos 26 e 41, e 960 a 965, e esses instrumentos jurídicos acabaram, muitas vezes, de cooperação jurídica internacional, acabam propiciando uma adequada comunicação e realização de atos jurídicos pelo judiciário, tribunais arbitrais e até mesmo os órgãos administrativos de diferentes estados. Então, pode-se perceber que, obviamente, existe uma correlação muito, muito intrínseca entre o acesso à justiça, a cooperação jurídica, e focando um pouquinho mais aqui na questão da cooperação em si, a gente percebe que até mesmo o CPC trouxe a possibilidade, né, de termos cooperação jurídica de cooperação jurídica por procedimentos ativos ou passivos, quando o Brasil é o solicitante ou, ao contrário, quando é o receptor dessa solicitação. E a gente vai além, né? Assim, porque a gente pode ver que existe, né? O CPC acabou trazendo algumas formas típicas de cooperação, como auxílio direto, carta rogatória e a questão da homologação de decisão estrangeira. Mas também é possível se extrair a possibilidade de medidas atípicas, já que lá no artigo 27.6, o CPC acaba mencionando que admite-se, entre aspas, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, nesse contexto de cooperação jurídica internacional, existem meios típicos e atípicos, obviamente. E muitas vezes, esses meios que aqui para a gente podem ser atípicos, eles podem ser típicos para determinadas convenções internacionais, né? Então, nesse contexto todo, a gente percebe que o Brasil tem se coadunado com essa moderna visão de complementariedade entre jurisdições nacionais, inclusive, né, trazendo aqui para o cenário nacional, né, normativo, inclusive, esse cenário todo de uma maior cooperação jurídica internacional em si. Então, nesse contexto, né, a gente precisa perceber que, para além do que a gente tem aqui para a gente, né, no nosso contexto brasileiro, CPC, as nossas normas internas, é muito importante também que haja a criação de mecanismos de harmonização de sistemas jurídicos, né? Obviamente, muitas vezes por meio de convenções internacionais, bilaterais, multilaterais, enfim, porque por meio dessa harmonização também pode se criar, né, e se efetivar esse maior, essa justiça e mais previsibilidade em relações jurídicas internacionais, porque nós sabemos que, para além de um distanciamento geográfico, existem outras dificuldades de ordem linguística, jurídica, financeira, que os conflitos de caráter transnacional acabam adquirindo. Nesse contexto todo, a gente já até mencionou um pouco que essa visão, essa tradicional visão de soberania estatal, que acaba perdendo, né, obviamente, essa predominância que classicamente ela possui, para dividir também espaço com o indivíduo. É o que Alex Mills ele acabou denominando de soberania do indivíduo, que o indivíduo, para além de ocupar, ele acaba também, ocupando um importantíssimo papel nesse contexto na seara, enfim, do direito internacional privado. Pode-se perceber, então, que a necessidade de harmonização jurídica internacional e a obtenção de consenso normativo entre os Estados é muito importante nesse cenário. Né? Obviamente, a harmonização, a professora Valesca, ela tem uma série de textos nesse sentido que, de fato, mencionam essa importância da harmonização jurídica nesse contexto de acesso à justiça e tudo mais. Muitas vezes, né, só como eu disse, de acesso à justiça, mas também previsibilidade, segurança, nessa relação entre os indivíduos e também o Estado. Então, nesse contexto, né, a gente pode perceber que o acesso à justiça em conflitos com elementos de extraneidade está umbilicalmente correlacionado com essa cooperação jurídica internacional. Mas não só, como eu disse, também é indispensável se criar meios de harmonização jurídica nesse contexto, né, de harmonização entre sistemas jurídicos. E aí, nesse contexto de harmonização jurídica, que surge justamente, né, um grande exemplo disso seria a Convenção de Singapura da UNCITRAL, essa de mediação que a gente está abordando nesse texto. Então, já que a gente já fez essa breve exposição, né, nem sei se foi tão breve assim, mas fez essa análise de acesso à justiça, cooperação, apenas para, muitas vezes, sintonizar a gente, onde a gente está falando e onde a gente quer chegar, a gente precisa agora falar um pouquinho da mediação internacional também.
primeiro ponto, né, que a gente precisa falar sobre a mediação é que, de fato, hoje a gente vive um período de sistemas multiportas. Né? Já desde meados da segunda metade do século passado, em 1976, o Frank Sander, que é um professor da Harvard Law School, ele acabou mencionando, né, esse contexto de sistemas multiportas, de modo que, hoje em dia, além do Poder Judiciário, obviamente, existem outras portas para você acessar, obviamente, essa justiça. A mediação, a conciliação, a arbitragem, o direito colaborativo, muitas vezes. Então, ao contrário dessa cultura do litígio judicial que a gente ainda tem aqui no nosso país, muito dominante, o judiciário ele acaba sendo apenas mais um meio de acessar o judiciário. O acesso à justiça, então, não é sinônimo, de modo algum, de acesso ao judiciário. Então, a gente precisa analisar que houve, de fato, uma transformação dessa cultura da sentença que a gente tinha, e ainda tem, de certo modo, para uma cultura da pacificação. Obviamente, né, essa desjudicialização acaba sendo uma tônica dos últimos tempos, inclusive, né, com previsão lá no CPC, no artigo 3º, né, que a gente deve ter esse olhar também para os outros métodos adequados de conflito. Mas, então, tudo bem, a gente percebe que hoje a gente tem esse olhar da desjudicialização, até mesmo pelo CPC, inclusive, e então percebemos que hoje os métodos não são mais alternativos e sim adequados. Trazendo aqui para a gente, né, nesse contexto, a gente pode perceber que existe, sim, um fomento à mediação, também, obviamente, em caráter transnacional, e aqui no Brasil, né, só para a gente trazer um olhar um pouco mais abrangente, aqui no Brasil tem, obviamente, um denominado microsistema de tratamento adequado dos conflitos, que seria a Resolução 125 do CNJ, o CPC e também a Lei de Mediação. Mas isso a gente está falando aqui no ordenamento jurídico, né? Quando a gente está falando desse cenário internacional, obviamente a gente também precisa se atentar para isso. E vai além, porque a gente percebe que os princípios da SADIP, né, que são os princípios sobre o processo transnacional à justiça, Transjus, eles também acabam mencionando que a gente existe, que a gente pode, né, obviamente, acabar tendo que ser orientado pelo princípio do favorecimento de soluções consensuais, de modo que devem os estados e os juízes, muitas vezes, fomentar, facilitar e favorecer soluções amigáveis através de métodos extrajudiciais, o que, obviamente, inclui a mediação. Então, nesse contexto, né, a gente pode perceber que, mesmo no cenário internacional, existe essa tendência, obviamente, de resolução amigável dos conflitos, consensual, enfim, e, obviamente, a Convenção de Singapura teve um papel predominante nesse sentido. Só que, de forma expressa, ela menciona que não é aplicável para os conflitos familiares em si. Em relação aos conflitos familiares, quando a gente pega as convenções de Haia, né, a gente pode perceber que essas convenções, esses instrumentos internacionais específicos, acabam criando meios, obviamente, de fato, para fomentar de fato, essa mediação, né? Essa resolução do conflito por meio da mediação. É o caso, por exemplo, da Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, onde lá no artigo 7º tem uma disposição que dispõe expressamente que as autoridades devem cooperar entre si e assegurar a entrega voluntária da criança, facilitar uma solução amigável desse conflito, né, muitas vezes. Também a Convenção sobre Cobrança Internacional de Alimentos para Crianças e outros membros da família também tem uma disposição no sentido expresso, lá no artigo 6º, falando que as autoridades centrais devem, sim, recorrer e favorecer, né, fomentar essa questão da mediação para que as partes consigam chegar a uma solução pacífica, né, por si, consensual, daquele conflito em si. Então, muitas vezes, essas convenções, elas estão ancoradas, obviamente, na ideia de que a formulação de uma decisão construída por seus destinatários, calcadas no diálogo, na autonomia, na cedência e no consenso, são elementos muito caros para essa pacificação do conflito. Então, mas obviamente a gente tem que perceber, né, que até que ele traduz uma advertência, no sentido que a mediação, embora seja muito favorável a uma série de conflitos, ela não é o único e ideal meio para qualquer conflito, obviamente. Ele fala justamente que ela não seria, obviamente, o melhor mecanismo, muitas vezes, quando as partes não se encontram em situação equitativa. Então, muitas vezes a gente percebe que, ok, temos essas convenções, né, tanto a de subtração, né, internacional de crianças, quanto essa questão dos alimentos no contexto familiar,
Só que muitas vezes, né, a própria regulamentação do procedimento para que se desenvolva essa mediação através das autoridades centrais é bastante incipiente. E, na verdade, existem muitas lacunas na operacionalização dessa mediação em si. E isso faz com que haja um abalo fortíssimo na previsibilidade na condução do método. E, obviamente, né, a gente precisa analisar um método de uma forma coerente, né, de uma forma sistêmica em si. Então, a gente já faz um link nesse contexto justamente com a Convenção de Singapura, porque percebemos, né, que existe uma certa omissão em relação ao procedimento e também, e principalmente, no reconhecimento dos acordos celebrados em cada Estado. Muitas vezes, né, nesse contexto, a mediação familiar transfronteiriça, ela perde no quesito previsibilidade, confiança, credibilidade e elementos caríssimos para o desenvolvimento do Instituto em si. Isso, né, obviamente, poderia fazer com que a gente tenha um sistema fragmentado, né, com tratamento internacional absolutamente distinto para regulamentar um único método de resolução de conflitos. Nesse contexto, a gente já puxa aqui já justamente para a ideia central, eu acredito até que meus minutos estão acabando, para a ideia central do artigo, né, que é justamente trazer essa Convenção de Singapura, né, de mediação da UNCITRAL, que trata de mediação comercial, também para esse contexto de conflitos familiares, porque muitas vezes essa convenção acaba colaborando na harmonização do direito internacional privado em matéria de mediação, e muitas vezes, né, coordenação do método também no cenário interno de cada Estado. Pode-se perceber que pode sim existir, então, né, essa convenção pode trazer uma certa harmonização por dois aspectos, né? Primeiro, reformas internas, segundo, por acabar instrumentos bilaterais, regionais, enfim, multilaterais, para regulamentar todas essas matérias. Mas a própria Convenção de Singapura, por exemplo, ela acaba estabelecendo regras sobre cumprimento ou recusa dos acordos. Isso traz uma maior previsibilidade, porque muitas vezes acaba entrando nesse subjetivismo de cada Estado, de você realizar uma mediação e não ter efeito prático nenhum, porque você não consegue, de fato, executar, porque você não vai conseguir cumprir esse contexto todo. Nesse cenário, acaba chegando, né, justamente nesse papel da norma narrativa, que o Eric Jaime acaba mencionando, né, que essas normas narrativas, elas acabam assumindo duas funções, né? Obviamente, um tratado internacional assume duas funções. A primeira dela é, obviamente, a questão da força obrigatória, né, nas questões da própria convenção em si, e uma outra seria essa norma narrativa, que seria justamente que os princípios enunciados pela convenção podem ser tomados em consideração para decidir questões que a convenção reserva ao direito nacional. E vai além, né? Porque muitas vezes, até mesmo as convenções que não se encontram em vigor podem eventualmente ser aplicadas no direito nacional privado. E isso, né, muitas vezes faz com que o Eric Jaime fale que esse método, né, das normas narrativas faz parte do direito internacional privado pós-moderno. Então, nesse contexto, a gente pode perceber que as previsões previstas lá na Convenção de Singapura podem sim influenciar sobremaneira o desenvolvimento do Instituto da Mediação Transnacional como um todo, obviamente também na mediação familiar. E ao se denotar essa função narrativa, ela acaba influenciando os Estados quanto à ação a ser tomada em eventual codificação legislativa, podendo-se, por exemplo, fazer leis modelo, códigos de conduta, até mesmo, né, utilizar os tratados não ratificados pelo Brasil, por exemplo, como um forte instrumento para a gente poder ter essa harmonização e não ter, de fato, um sistema fragmentado, incoerente e tudo mais. Então, nesse contexto, né, de fato, inexiste uma incompatibilidade na observância do regramento da mediação prevista na Convenção de Singapura também para a mediação familiar, principalmente porque a gente está, de fato, esses dois tipos de mediação, eles acabam sendo, né, de fato, estando inseridos num possível microsistema de tratamento adequado aos conflitos fronteiriços, né? Porque muitas vezes o Norberto Bobbio, ele acaba mencionando que, por uma lógica dedutiva, com a aplicação dos mesmos princípios gerais, tanto na Convenção de Singapura, quanto também na aplicação da mediação nos conflitos familiares, isso poderia fazer com que existisse um microsistema, de fato, de tutela normativa, né, de mediação internacional. Então, nesse contexto, né, a gente pode perceber que derivam, obviamente, de um mesmo sistema, né, obviamente,
E, por isso, a Convenção de Singapura poderia ser utilizada como uma norma narrativa para a mediação em conflitos familiares, justamente para atribuir essa coerência do sistema normativo da mediação. Então, nesse contexto, a gente precisa, quase para finalizar, mencionar. A gente não está, de fato, aqui querendo postular, né, de fato, defender que se trata de conferir vinculatividade à Convenção de Singapura sobre mediação para relações familiares, porque isso não encontra sequer respaldo no próprio texto convencional, que expressamente exclui essa temática da obrigatoriedade em si, Convenção de Singapura. Mas, muitas vezes, né, essa Convenção de Singapura, ela vai acabar descrevendo valores e vai ter um fortíssimo poder de persuasão também no tocante à mediação familiar. Então, nesse contexto, é daí que a gente acaba extraindo essa função narrativa. Então, vou finalizando por aqui, acho que meu tempo também finalizou. Agradeço muito a possibilidade de exposição ao tema e devolvo a palavra para o Dr. Nefton. Obrigada. Agradeço a professora Patrícia pela exposição. É um tema que é bem instigante, né? Ali em duas frentes aí. Está conversando da AIA, né? Sobre as matérias de proteção à criança, a alimentos e sequestro internacional, no caso, né? De menores, abdução, melhor dito. E a Convenção de Singapura sobre a mediação. Ao você falar sobre a força narrativa, me veio à mente também a teoria da transnormatividade do professor Wagner Menezes. Ele reforça justamente isso, essa força do direito internacional atualmente, essa confluência entre as fontes do direito internacional, e que a força das normas internacionais sobre, principalmente, as normas internas, ela não se dá, por muitas vezes, não se dá da forma tradicionalmente vista, né, que é o hard law. Então, a soft law agora demonstra forças transnormativas do direito internacional que são capazes de influenciar tanto outras normas internacionais quanto a produção interna dos estados. Então, é justamente esse fluxo aí que você mencionou, né, a convenção, embora não seja aplicada, né, às relações familiares, ela é comercial, mas ela pode sim influenciar novas tratativas, novas leis modelo, inclusive a produção interna, né, dos estados. Então, mas depois a gente volta a esse debate ao final, senão eu me empolgo aqui. Bom, eu reforço aqui o convite nos acompanhando para que façam perguntas no chat aqui ao lado, porque ao final a gente vai retornar e aí a gente devolve a palavra para a professora Patrícia para que ela dialogue com as perguntas que forem feitas, tá bom? Bom, eu, além de presidir a mesa, eu recebi, na verdade, a incumbência de presidir uma mesa na qual eu também tenho um trabalho para apresentar. Aqui, às vezes, está travando um pouco comigo, mas eu não sei se é a minha percepção ou a de vocês. Então, caso trave, caso tenha algum delay, eu peço que vocês me avisem pelo chat, para que eu verifique se é algo comigo ou apenas uma percepção minha, ok? Bom, o artigo que eu apresentei tem como título Notas distintivas entre arbitragem interna e internacionais e as implicações na sua fase executiva. Eu preparei alguns slides só para melhor acompanhamento, vou tentar compartilhar. Se eu não conseguir, a gente faz sem ele mesmo, tá bom? Vou tentar aqui, porque essa parte eu não testei antes, então eu não sei como vai ser. Janela do aplicativo, aqui. Não, deixa eu ver se apareceu aqui para mim. Só um minutinho. Talvez eu tenha que iniciar a apresentação aqui. E aí depois eu volte aqui. Bom, não sei, acho que não foi, então melhor deixar sem, para a gente não perder um pouco de tempo.
nosso tempo já está apertado. Acabou indo para mim aqui, mas eu acho que não foi para vocês. Agora acho que vai. Se vocês conseguirem ver, por favor, me avisem. Aparece o slide para vocês, Patrícia? Apareceu agora. Ótimo. Agora apareceu. Aqui para mim não tinha. Ok. Então eu vou. Ok. Aí eu aperto aqui. Vou só ampliar um pouquinho mais. Pronto. Bom, esse foi o nosso tema. Notas distintivas entre a arbitragem interna e internacionais e as implicações na fase de execução das sentenças arbitrais. É um tema, é um artigo que ainda faz parte de uma pesquisa incipiente, então não está conclusa ainda. Ela se deu durante a disciplina, né, ministrada pelo professor Carmona, sobre processo, os aspectos processuais da arbitragem, e ela tem como objetivo principal, o objeto principal dessa nossa pesquisa é a análise do cumprimento de sentenças arbitrais, a partir de uma perspectiva nacional, né, da legislação brasileira, e tendo como pressuposto inicial a distinção entre arbitragens interna e internacionais. Então, o objetivo principal é analisar os diferentes formatos, os diferentes regimes de cumprimento de sentenças arbitrais, na medida em que existem mais de uma espécie de sentença arbitral possíveis, e cada uma delas com um procedimento próprio, digamos assim, de cumprimento, ok? Então, na primeira parte do trabalho, a gente precisa fazer uma distinção entre arbitragens domésticas e internacionais, os regimes jurídicos que diferenciam uma da outra, ou das outras, que existe mais de uma, internacional. E na segunda parte, a gente passa para análise especificamente das distinções do processo de cumprimento, de execução de cada uma delas, tá bom? São apenas 9 slides, mas aí eu vou falar um pouco mais sobre cada um dos tópicos. Então, inicialmente, a gente consegue visualizar, olhando para as diferentes normativas sobre arbitragem, que existem diferentes perspectivas e diferentes opções legislativas relativas ao modo com o qual a arbitragem ela é disciplinada. Então, a arbitragem é um método de resolução de conflitos que existe a longa data, ela possui desenvolvimento no âmbito internacional já há bastante tempo, historicamente se remonta a centenas de anos atrás, a utilização da arbitragem no âmbito internacional, especialmente no âmbito do comércio internacional, e isso deu à arbitragem um formato próprio, né, um corpo próprio, um corpo normativo próprio. Muitas vezes, inclusive, paralelo às regulamentações dos próprios estados. A arbitragem comercial, por exemplo, tem normativas do soft law que lhes são próprias. E, mais recentemente, a gente verifica a arbitragem também se espraiando, né, para para a resolução dos conflitos no âmbito doméstico. E, da perspectiva brasileira, a gente consegue visualizar isso com mais nitidez, né, essa ampliação da arbitragem no âmbito nacional. O novo CPC mesmo já traz já endossa, né, esse discurso de resolução de conflitos, resolução multiportas, né, existem várias possibilidades, e uma delas é a arbitragem, e a arbitragem, especialmente depois da nossa lei doméstica de arbitragem,
é observado um crescimento enorme no Brasil do Instituto da Arbitragem. E assim acontece em outros países do mundo. E ao se desenvolver de forma interna, nós podemos observar que as posturas dos estados se diferenciam em relação à regulamentação da arbitragem. E aí a doutrina divide em dois grandes grupos, o monismo e o dualismo, dois grandes modelos. E aqui cabe uma ressalva que essa distinção entre monismo e dualismo, embora tenham o mesmo nome, não se confunde com aquela distinção clássica que a gente faz em direito internacional, quando estudamos a relação entre o direito interno e o direito externo. Aqui nós estamos falando de outro monismo, de outro dualismo. Aqui estamos falando da maneira pela qual um determinado sistema jurídico regula as arbitragens internas e internacionais. Na perspectiva monista, existem alguns países que optaram por legislar de forma uniforme as arbitragens internas e internacionais, dentre as quais o Brasil, a nossa lei de arbitragem, ela não faz nenhuma distinção entre as arbitragens internas e as internacionais, semelhante à Holanda e à Inglaterra, ofertando o mesmo regime jurídico a ambas as arbitragens, o que não é comum em em todos os ordenamentos jurídicos. Como eu elenquei aqui, alguns países ou que adotam atualmente ou que já adotaram em algum momento histórico um regime dualista, que é uma disciplina diferenciada entre as arbitragens internas e as arbitragens internacionais. O porquê da adoção de um sistema dualismo? Existem diversas situações jurídicas e econômicas que podem, determinar essa escolha, que um Estado escolha uma regulamentação dualista. Por exemplo, quando o desenvolvimento interno da arbitragem não está tão adensado assim, há uma maior relutância, maior desconfiança para esse método de resolução de conflitos, mas o Estado não quer perder oportunidades no âmbito internacional. Então, ele quer sinalizar para o comércio internacional que ele quer atrair investimento de forma segura, e a arbitragem internacional é uma das condições atuais que garante maior segurança aos investimentos internacionais, na medida em que a resolução de conflitos acaba escapando do judiciário e ganhando um foro mais célere, especializado, e muitas vezes, inclusive, dotado de confidencialidade. Então, para atrair investimentos, dar maior segurança a esses investimentos, muitos países entendem que precisam aderir às normas internacionais, às melhores práticas na arbitragem internacional. Mas, ao mesmo tempo, eles não querem internalizar esse sistema normativo também para as arbitragens internas, domésticas. Então, acabam adotando um sistema duplo. Muitos desses países acabam adotando a lei modelo da ONU Central para regular as arbitragens internacionais, que é uma lei já consensuada, uma soft law, então é uma lei modelo consensuada internacionalmente. Então, alguns países adotam a lei modelo da ONU Central, mas apenas para arbitragens internacionais. E mantém internamente uma lei própria para arbitragens internas, não necessariamente, mas normalmente menos vantajosa, menos benéfica, digamos assim, ou menos benéfica comparativa à lei modelo da ONU Central, à arbitragem. Seja, por exemplo, por facilitar a execução, por exemplo, trazer maiores ou menores possibilidades de intromissão judicial, por exemplo. Então, existem algumas razões econômicas e jurídicas, de culturas jurídicas, que fazem com que um país escolha um sistema monismo, ou monista, ou dualista. A parte dessas duas possibilidades, relativas em especial à arbitragem comercial, nós temos uma terceira espécie de arbitragem internacional também, que alguns autores entendem como uma espécie bem diferenciada em relação à arbitragem comercial, que é a arbitragem de investimento. Então, alguns dizem que é como falar
em cavalo marinho e cavalo, né, terrestre. Então, são duas espécies completamente diferentes, porque elas possuem possuem suas próprias possuem regulamentações e idiosincrasias, né, que lhes são próprias. Então, existe uma terceira espécie de arbitragem, que é a arbitragem internacional em sentido estrito, da qual faz parte, mas não se restringe à arbitragem internacional dos investimentos, que seria uma arbitragem que se desenvolveria a partir da regulamentação pelo direito internacional público, ok? Ela se desenvolve em foros internacionais, e não em foros privados, diferente das outras. Esses foros internacionais podem ser tribunais internacionais ou centros que administram arbitragens internacionais. Então, melhor dizendo, seriam centros internacionais que administram arbitragens, e essas arbitragens, ao serem constituídas, são arbitragens internacionais, ok? E aqui, a título de exemplo, nós temos o ICSID, que é o Centro Internacional para a Resolução de Conflitos em Matéria de Investimentos. Temos a CPA, a Corte Permanente de Arbitragem, que é uma corte histórica, né, que tem uma competência bem ampla, inclusive modernizada para atrair, inclusive, disputas relacionadas a investimentos. Temos um exemplo no TPR, embora bem restrito, a atuação do TPR, do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, ele é bem mais limitado, e todos têm em comum que é a participação do Estado em um dos polos, ou dos dois polos, da arbitragem, do conflito em si, da demanda. Essa distinção, ela serve para a gente ter uma primeira impressão sobre e ter bem claro que, ao falar de arbitragem, nós não estamos falando apenas uma arbitragem, temos múltiplas espécies de arbitragem. Então, a arbitragem é um gênero que comporta diferentes espécies. E, fazendo um corte mais aprofundado aqui no nosso objeto, ao falar também em sentença arbitral, a gente não está falando em uma coisa só. A gente também está falando em possibilidade de diferentes espécies de um gênero sentença arbitral, sentença de arbitragem, sentença arbitral, ok? Então, podemos falar em uma sentença arbitral nacional, em uma sentença arbitral estrangeira, em uma sentença arbitral internacional. Não necessariamente essas sentenças, cada uma delas, possui correlação com o tipo de arbitragem. Então, a gente vai ver daqui a pouco que uma arbitragem estrangeira pode gerar uma sentença nacional, como também uma arbitragem internacional pode resultar em uma sentença nacional ou estrangeira, a depender da perspectiva do ordenamento jurídico em que se está, tá bom? Então, existem diferentes espécies de sentenças de sentenças arbitrais, cada uma delas com um regime próprio de execução. E aqui a gente passa para o foco central do trabalho, que é distinguir cada uma delas e verificar potenciais controvérsias relacionadas a cada uma dessas sentenças. Então, a sentença arbitral nacional, ela é aquela, né, que do ponto de vista de um determinado sistema jurídico, ordenamento jurídico, que ela é considerada equivalente a uma sentença proveniente daquele estado, daquele foro. E isso fica a critério do próprio ordenamento jurídico determinar qual é o critério que ele vai utilizar para atribuir a nacionalidade sua àquela sentença arbitral, ok? Por exemplo, no Brasil, o artigo 34, parágrafo único da nossa lei de arbitragem, ele estabelece que considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. Logo, a contrário sensu, é considerada sentença nacional brasileira aquela que for proferida no território nacional. Então, da perspectiva brasileira, uma sentença arbitral será considerada nacional se ela for proferida, se o local em que ela foi proferida for o território nacional, ok? Existem países que escolhem um elemento, não a proferição, digamos assim, da
sentença, mas, por exemplo, a sede. Então, é possível que um determinado ordenamento jurídico diga que a sentença será daquele Estado se a sede da arbitragem for escolhida for aquele Estado. Então, no caso brasileiro, o elemento de conexão aqui escolhido, digamos assim, não é a sede, mas é o local, simplesmente, em que ele for proferido. Então, é possível que uma arbitragem cuja sede se dê em outro país, em outro Estado, pode ser que na convenção arbitral as partes estabeleçam que, embora a sede, por exemplo, seja na Itália, o local em que a sentença será proferida será o Brasil. Desse modo, a sentença proveniente dessa arbitragem será uma sentença nacional brasileira. E o que isso traz de vantagem? Como uma sentença arbitral brasileira, segundo o nosso Código do Processo Civil, ela é considerada um título executivo judicial. Logo, ela vai direto, em caso de inexecução, ela pode ser apresentada diretamente ao juízo da execução. Então, eu posso passar direto para a execução e eu dispenso um ato prévio de reconhecimento a essa sentença, porque ela é considerada nacional. Então, a sentença arbitral nacional, ela tem a execução regulamentada, do ponto de vista interno, pelo nosso CPC. Ok? Já a sentença arbitral estrangeira, segundo o nosso ordenamento jurídico, artigo 34, parágrafo único da Lei de Arbitragem, é aquela que foi proferida fora do território nacional. Então, ainda que a arbitragem aconteça no Brasil, tenha como sede o Brasil, se o local onde a sentença for proferida for fora do país, essa sentença será considerada uma sentença arbitral estrangeira. E como uma sentença arbitral estrangeira, para que ela seja válida no Brasil, é preciso que ela seja submetida a um processo de reconhecimento, seja submetida ao juízo de delibação, ok? No âmbito das sentenças arbitrais internacionais, nós temos como facilitadora da circulação dessas sentenças a Convenção de Nova York sobre reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras, de 1958, que é uma das mais bem-sucedidas convenções internacionais, que conta com a adesão de praticamente todos os países do mundo. A adesão é muito grande, favorecendo o comércio internacional. Então, a grande vantagem de uma sentença arbitral estrangeira é a facilidade de circulação dela por meio da Convenção de Nova York, o que facilita a sua execução, uma vez que inverte-se a lógica e o Estado parte da Convenção de Nova York precisa reconhecer a sentença arbitral, somente podendo se recusar em hipóteses estabelecidas especificamente pela Convenção. Então, o juízo de delibação será realizado, caso se encontre alguma das hipóteses de impedimento, aí sim o Estado estará autorizado, e não necessariamente deve recusar, mas ele está autorizado a recusar o reconhecimento. Fora isso, a sentença circula e os Estados devem reconhecer as sentenças estrangeiras dos Estados partes da Convenção de Nova York. Então, da perspectiva brasileira, o CPC também entende como um título executivo judicial uma sentença estrangeira, seja ela arbitral ou judicial, que foi reconhecida pela autoridade competente brasileira, que atualmente, para o juízo de homologação, é o STJ. Então, esse é o nosso sistema para a execução de sentenças estrangeiras. E, por fim, o ponto mais problemático seria uma das sentenças arbitrais internacionais, que seriam aquelas provenientes de tribunais internacionais ou de centros administrativos de resolução de conflitos internacionais, porque o produto desse foro, desse exercício da jurisdição internacional, é um título executivo internacional. Não é um título executivo nacional, nem é um título executivo estrangeiro.
é um título executivo internacional. Esse título executivo ele não está submetido à homologação, uma vez que ele não é uma sentença estrangeira, é uma sentença que ela está vinculado a um tratado internacional que estabeleceu aquele tribunal internacional, ou que estabeleceu aquele centro de administração de conflitos internacionais. Então, a força executiva desse título é o próprio tratado constitutivo do Tribunal Internacional, ao qual o Estado aderiu, assinou, ratificou, aderiu ao ratificar o tratado. Então, ao ratificar o tratado, submetendo, por exemplo, ao ICSID ou à jurisdição da CPA, o próprio Estado está, ao submeter a jurisdição desse tribunal arbitral, se submetendo ao produto que dali, o produto do exercício dessa jurisdição, que é a sentença arbitral internacional. E isso daria a esse título uma aplicabilidade imediata no âmbito do Estado parte do conflito, na medida em que não há qualquer exigência ou pretensão de exigência de homologação, ok? No Brasil, numa perspectiva processual, ou melhor, numa perspectiva interna, mas também processual, não há norma processual sobre o procedimento de execução das sentenças internacionais no Brasil, sejam elas arbitrais, sejam elas judiciais. Não existe no nosso CPC essa previsão. Existe no âmbito do Congresso Nacional algumas propostas legislativas, algumas que já morreram, né, já foram mal sucedidas, e outras em andamento, que visam regulamentar o cumprimento de sentenças internacionais pelo Estado brasileiro. Porque quem está diante do Tribunal Internacional é o próprio Estado brasileiro. Por exemplo, em uma demanda relativa a investimentos internacionais. Só que a maioria desses projetos legislativos, eles somente são relativos a os projetos que foram encontrados no nosso parlamento, eles somente dizem respeito aos tribunais internacionais em matéria de direitos humanos. Não há nenhuma menção à matéria de investimento, por exemplo. Embora o Brasil, por exemplo, não faça parte do ICSID, o Brasil possui diversos tratados bilaterais e acordos, né, de investimento com outros países. E nesses tratados não há também a menção ao modo de execução. Então, o Brasil não dispõe de um caminho pavimentado em relação a isso. Então, a princípio, nós temos um vácuo aí normativo sobre como executar sentenças internacionais, arbitrais internacionais no Brasil. Temos aqui, para finalizar, uma peculiaridade que é relacionada ao ICSID, que é o Centro Internacional de Resolução de Conflitos em matéria de investimentos, que, embora o Brasil não faça parte, o ICSID ele apresenta algumas possibilidades de atuação em relação a isso. O ICSID ele possui 2 sistemas de resolução de conflitos, um deles vinculado à Convenção de Washington, que é o tradicional, que envolve todos os estados-parte da Convenção de Washington, que estão vinculados, né, ao ICSID, e no tratado, na Convenção de Washington, há previsão de equivalência das sentenças internacionais do ICSID com as sentenças nacionais. Então, a sentença arbitral proveniente do ICSID é uma sentença internacional que, por força do próprio tratado, que é a Convenção de Washington, tem equivalência com as sentenças judiciais nacionais. Logo, se o Brasil fizesse parte, essas sentenças poderiam ser executadas como se sentenças arbitrais nacionais fossem, ok? Mas, ressaltando, o Brasil não faz parte. Existe também um mecanismo complementar, que ele é aberto aos estados que não estão parte da Convenção de Washington. O Brasil pode se valer desse sistema, mecanismo complementar. E esse mecanismo complementar, ele, embora não deixe explicitamente qual é o modo de execução das sentenças arbitrais dele provenientes,
diz que deve ser observada a legislação, as normas internas dos estados relativas à sentença arbitral, à arbitragem. E no artigo 19, ele restringe o acesso desse mecanismo aos países que também seriam parte da Convenção de Nova York. Logo, fazendo uma análise aí conjunta dos dois dispositivos, se percebe que um indício de que a execução de uma sentença arbitral proveniente de um mecanismo complementar do ICSID teria um caminho de execução na Convenção de Nova York, ou seja, como se sentença estrangeira fosse passível, portanto, de homologação pelo STF no Brasil. E o que causa estranheza, porque é uma sentença internacional que estaria submetida a uma homologação. E o próprio STJ já se manifestou na oportunidade que teve, em que foi-lhe pedido, né, foi-lhe apresentada o pedido de homologação de uma sentença internacional proveniente da CPA, e o STF negou o prosseguimento à demanda, dizendo que as sentenças internacionais não são passíveis de homologação. Então, aqui nós teremos um problema a ser resolvido. Em síntese, é isso. Eu passei 2 minutos aqui. Peço desculpa, porque eu mesmo me controlei e eu passei do tempo, 2 minutinhos. E deixo agora aberto a perguntas de quem está nos acompanhando. Obrigado. Vou encerrar aqui a... doutora, muito clara, muito bom. Obrigado, Patrícia. Eu estou minimizando aqui, já minimizei, né? Agora, deixe-me ver aqui, nós temos quase nenhum minuto agora aqui para a discussão, mas pelo que eu observei aqui, eu fui acompanhando também o chat enquanto falava, a gente não tem muitas perguntas apresentadas. Existem algumas considerações, algumas pessoas que estão parabenizando as apresentações, então, parabeniza a exposição da professora Patrícia, parabeniza a minha também, que eu agradeço, mas, a princípio, não temos nenhuma observação, nenhuma pergunta apresentada pelos nossos ouvintes, Patrícia. A minha observação eu já tinha feito, né, que é em relação à sua apresentação, que é esse diálogo que o professor Wagner faz relativo à teoria da transnormatividade, que é justamente isso também que o Eric James também tem, essa mentalidade com as normas narrativas, né? Então, que eu acho que seria possível fazer um paralelo e, bom, deixo aberto aqui se você quiser fazer alguma consideração final. Joia. Bem, eu quero te parabenizar, porque a sua exposição foi muito clara, foi realmente muito boa. Estou ansiosa, inclusive, para ler o artigo completo, para poder aprender um pouco mais. Essa questão, de fato, das sentenças arbitrais internacionais, elas trazem umas nuances que acredito que as cenas dos próximos capítulos aí vão acabar apresentando, de fato, novas tendências, novos fatores aí para a gente, de fato, prosseguir estudando. Quero agradecer, de fato, também, né, pela brilhante exposição aqui na presidência do nosso painel, e também fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser me encaminhar também algum e-mail, obviamente, se tiver alguma dúvida, alguma questão, talvez não tenha ficado muito claro, estou à disposição. E agradeço também a BDI, obviamente, pela oportunidade aqui. Nós que agradecemos, Patrícia. Observei aqui na programação o seu e-mail e da professora Valesca estão lá, então, quem sentiu alguma dúvida ou ficou com receio de apresentá-la aqui, pode direcioná-la à Patrícia por e-mail que ela responde, ou mesmo para mim, pode me direcionar. Eu não sei se está aqui, mas acredito que sim, o meu e-mail também deve estar apresentado aqui. Não está, mas é fácil, é o meu nome, @usp.br, então é simples. Caso queiram endereçar alguma questão, alguma dúvida, estou à disposição também. Agradeço mais uma vez a Patrícia pela exposição, a todos que nos acompanharam. Deixo o meu abraço aqui registrado à professora Valesca, a carinhosíssima, minha orientadora do mestrado, eterna orientadora do mestrado da graduação, e que nós vamos acompanhar
acompanhá-la nos próximos painéis aí, durante os próximos dias. Devolvo aqui a palavra para a organização, porque já vamos começar um próximo painel aqui nessa mesma sala, que será coordenado pela professora doutora Joana Stelzer, ok? Obrigado mais uma vez. Tchau, até mais. Obrigada.